Olá, gostaria de compartilhar com você uma reflexão acerca de um texto bíblico que é muito mal interpretado. É um texto que é utilizado, inclusive, por igrejas fundamentalistas para justificar a submissão da mulher ao homem, da mulher ao marido e sujeitando-se até a barbaridades e perversidades. Então, é isso que dá quando a gente pega o texto bíblico fora do seu contexto e manipula o sentido original do texto a fim de fazer justificar os nossos comportamentos errados. A qual texto que eu estou me referindo? É este texto de Efésios, no capítulo 5, do versículo 21 em diante. Esse texto ele é muito polêmico. As mulheres não gostam de ouvir esse texto, mas talvez porque lhes foi passada uma interpretação absolutamente errada. Aqui eu estou lendo uma tradução litúrgica de Portugal, ok? Caminhai na caridade, a exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós, sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. Então é muito interessante que no versículo 21, você pode até conferir aí na sua Bíblia, no versículo 21, coloca que todos devem ser submissos uns aos outros no temor de Deus. No temor de Deus. Né? O verbo que aparece aí é o verbo hipotasso, submeter-se, colocar-se sob. Ok? Então, é muito interessante que nas traduções, e aí vem o versículo 22, as mulheres submetam-se aos maridos como ao Senhor. Na sua Bíblia provavelmente deve estar assim, que as mulheres sejam submissas ao Senhor, que as mulheres sejam submissas a seus maridos, né? Então é interessante que no texto grego não aparece o verbo aqui, é o verbo subentendido da frase, tá certo? Em grego não tem o verbo submeter aqui em relação às mulheres. É uma frase sem verbo. É como se fosse assim: sede submissos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres aos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. Então vamos entender o que que o sujeito que escreveu esse texto está pensando. Está pensando. Bom, em primeiro lugar, ele está pensando que o relacionamento entre homem e mulher, ou seja, é comparado ao relacionamento de Cristo com a igreja. Ora, não é a igreja que manda em Cristo. É Cristo que é Senhor da igreja. Então, se no relacionamento homem e mulher, a mulher simboliza a igreja e o marido simboliza Cristo, então aqui vem esta lógica, que a mulher deve ser submissa ao marido porque a igreja é submissa a Cristo. Então se trata de uma leitura sacramental do relacionamento do homem com a mulher, ok? Mas preste atenção que antes, no versículo 21, ele pediu que todos sejam submissos uns aos outros. Então, este versículo que é, portanto, a chave de leitura do texto. Porque o que acontece muitas vezes é que pastores, lideranças, católicos fundamentalistas pegam somente o versículo 22 para justificar a submissão da mulher ao marido. Quanto que no versículo 21 se diz que todos têm de ser submissos uns aos outros. Os homens às mulheres e as mulheres aos homens. Do versículo 22, ele está explicando no que consiste esta submissão. Então preste atenção. Então, se todos nós devemos ser submissos uns aos outros no temor de Cristo, então a mulher vai demonstrar a sua submissão, a sua solicitude ao marido, na medida em que ela se comporta como a igreja se comporta a Cristo, né? Se comporta a Cristo. Agora, é claro, vale ressaltar que essa questão da mulher ser submissa ao marido, naquele contexto, era coisa absolutamente normal, porque se trata de uma sociedade patriarcal. O que o autor está fazendo aqui é ler de forma sacramental algo que já era cultural naquele tempo. Algo que já era cultural naquele tempo, né? Até o autor vai dizer, como a igreja se submete a Cristo, como a igreja se submete a Cristo, então também as mulheres devem se submeter aos maridos. Aos maridos. Aqui ele não está fugindo da cultura da época.
E vale ressaltar que se o texto fosse escrito hoje, com certeza o autor não utilizaria esses termos. Com certeza não utilizaria esses termos. Mas, veja só, depois, lá no versículo mais abaixo, no versículo 25, se diz que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Agora aqui é absolutamente revolucionário. Porque na cultura patriarcal de então, da época do texto, a mulher não era objeto de amor, era propriedade, era coisa. Predominava o regime do pater familias. O homem era o dono da casa e de tudo que tinha na casa. A mulher, os filhos, os animais, os escravos, os bens. Então a mulher aqui não era objeto de amor, era objeto de propriedade. E aqui o autor está dizendo, olha, o autor Efésios está dizendo, veja bem, agora você não deve se relacionar com a sua mulher como se fosse uma coisa, mas como se fosse uma pessoa. Da mesma forma como que Cristo amou a igreja, você deve amar a sua esposa. Olha só que coisa linda. Cristo amou a igreja dando a vida por ela. Então os maridos devem dar a vida pelas suas esposas. Então o texto, em hipótese alguma, quer justificar a violência do marido para com a mulher, uma ditadura do homem sobre a mulher. De forma alguma. Pelo contrário, se você pega o texto no seu contexto, o texto está pedindo algo muito mais difícil para o homem. Tratar a mulher não como objeto, mas tratar a mulher como pessoa, a tal ponto de dar a vida por ela, como Cristo deu a vida pela igreja. Né? Deu a vida pela igreja. Então é muito interessante. A forma da mulher se submeter, vamos dizer assim, ao marido, é obedecer ao marido, mas a forma do marido se submeter à mulher é dar a vida por ela, como Cristo deu a vida pela igreja. Né? Então veja, usar este texto para justificar a exploração, a dominação das mulheres, é tirar o texto do seu contexto, porque na verdade o texto não está pedindo aos homens que submetam as mulheres sob a sua vontade. Não, pelo contrário, está pedindo aos homens que deem as suas vidas e amem as suas esposas do mesmo modo como que Cristo amou a sua igreja. Está vendo qual que é o problema de tirar o texto do seu contexto? O texto do seu contexto? Né? E digo mais uma vez, se o texto fosse escrito hoje, já que não vivemos mais numa cultura patriarcal, hoje nós já vivemos uma questão de igualdade de gênero, igualdade de direitos entre homens e mulheres, jamais o autor dessa carta escreveria esse texto desta forma. Jamais escreveria desta forma. Tá certo? Então, por isso que todo o texto tem que ser colocado dentro do seu contexto. Não se pode pegar versículos isolados, porque quando se isola um versículo do texto, corre-se o risco de verdadeiramente tirar o texto do seu contexto e mudar a mensagem que o autor pretende transmitir. Então, para fechar aqui a nossa reflexão, o que, portanto, este texto de Efésios quer ensinar? Que todos devem ser solícitos e submissos uns aos outros no temor de Cristo. Homens às mulheres e as mulheres aos homens. Na cultura patriarcal, as mulheres mostram a sua solicitude se submetendo aos homens, porque elas representam a igreja, e os maridos representam Cristo. Então, a Cristo, da mesma forma como que a igreja é submissa a Cristo, é solícita a Cristo, então assim a esposa deve ser solícita ao marido. Mas, por outro lado, o marido, como que o marido vai mostrar a sua solicitude e sua submissão à mulher? Amando a sua mulher como que Cristo amou a igreja. Então esse texto não justifica violência contra a mulher, feminicídio, exploração da mulher, de forma alguma. Não justifica. Né? Muito pelo contrário. O que esse texto pretende ensinar é que homem e mulher no relacionamento conjugal devem darem-se mutuamente a vida, o marido como Cristo a deu e a igreja como no cotidiano da história está oferecendo sua própria vida ao Senhor Jesus.